ótima noite, a paz do Senhor. Como vocês estão? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Espero que sim, que Deus os abençoe grandemente e que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, o que Deus tem colocado no meu coração nesse mês. Como é um mês de oração, né? Um mês cujo tema é a oração. E Deus tem colocado no meu coração algo que Ele sempre nos incita a orar, Ele sempre nos estimula, Ele sempre nos dá comandos para oração, para estarmos conversando com o Pai. A oração nada mais é do que conversar com o Pai, não é mesmo? E Deus tem falado muito ao meu coração com relação a isso. E o texto que Ele me deu está em Lucas 22, do 39 ao 46. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O que Deus tem falado no meu coração, através de todas as vezes que Ele nos estimula, que Ele nos incita a orar, o que é que nós temos feito? Nós temos buscado, orado, buscando a intimidade de Deus, buscando o que Deus tem para nós, buscando a Ele? Ou nós estamos dormindo? Às vezes Deus nos dá comando de levantar às 3 horas da manhã para orar. E o que é que nós temos feito? Jesus pediu aos seus discípulos para que orassem, para não caírem em tentação, por estar até mesmo intercedendo por ele enquanto ele ia orar ao Pai, porque ele sabia que estava chegando a hora. No entanto que ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E se você ler o próximo versículo, após o 46, o 47, já é onde Jesus é preso, então ele já sabia o que estava para acontecer com ele. Ele entrou num grau de oração tão profundo, que os pequenos vasos da sua pele se romperam, por isso escorriam as gotas de suor que eram sangue, porque ele atingiu um nível de oração, um nível de conversa com Deus tão intenso, mas tão intenso, que esses vasos sanguíneos estouravam e fazia ele transpirar gotas de sangue. Tamanho foi a intensidade dessa oração. E aí ele estava lá de joelhos orando numa intensidade, num nível de oração tão grande, que ele chegou a suar, ele chegou a escorrer sangue, justamente pelo que eu acabei de falar, pela ruptura de vasos sanguíneos. E aí ele se levanta, ele vai para ter com os seus discípulos. E o que ele encontra? Ao invés dos discípulos estarem orando, estarem intercedendo por ele, estarem clamando a Deus, estarem conversando com Deus, buscando a Deus, os discípulos estavam dormindo. Então o que Deus tem falado no meu coração, o que é que você tem feito, o que é que você tem respondido quanto aos meus comandos de oração?
O que é que você tem feito? Você tem estado como os discípulos, dormindo? Ou você tem se disposto a ajoelhar e orar, e conversar com Deus, a conversar com o Pai? Muitas das vezes nós lastimamos, nós reclamamos, nós murmuramos, porque Deus não me ouve, é porque Deus não fala comigo. Mas será que você tem ouvido a Deus? Será que você tem conversado com Deus através da oração? Ou você tem dormido? Como aqueles discípulos, que no momento em que Jesus pediu para eles, ajoelhem e orem, o que eles fizeram? Foram dormir. O que é que eu tenho feito? O que é que você tem feito? Você tem orado? Você tem buscado a presença de Deus? Ou você tem dormido? E aí é muito fácil. Porque Deus não me escuta. Porque Deus não fala comigo. Mas o quanto você tem se disposto a seguir o comando de Deus da oração? O tempo todo Deus fala na Bíblia de oração, de oração, de oração. Deus nos ensinou, para mim, a oração mais linda. E Ele fala, quando vocês forem orar, orem assim, que é a oração do Pai Nosso. Por que Deus nos estimula? Por que Deus fala tanto de oração? Porque o orar é conversar com Deus, é buscar a Deus. É buscar um grau de intimidade com Deus. E o que é que nós temos feito? Buscado ou dormido? Quantas vezes não aconteceu comigo que Deus me despertou em torno de 2, 3, 4 horas da manhã? E muitas das vezes eu não sou hipócrita de falar que não, que eu sou. Não, muito pelo contrário. Quantas vezes ele não me acorda, eu não entendi o recado, ou eu não quis entender, porque de repente eu estava com sono, estava cansado, etc. E fui dormir. Voltei a dormir. Quantas vezes? Como já aconteceu, do Espírito Santo me acordar e eu me pôr de joelho e orar e ver coisas e sentir coisas e Deus falar coisas. Alertar, revelar o que tem no coração de Deus com relação a algumas coisas até mesmo da minha vida ou, enfim, de várias, do que Deus quer nos revelar. Mas se eu não me propor a levantar, a ajoelhar e orar, as coisas não vão acontecer. Jesus atingiu um nível de oração tão profundo, tão intenso naquela noite, que um anjo chegou a Jesus e confortou ele. E olha o que Jesus fala: afasta de mim esse cálice, se for possível, mas se não for, ou seja, Pai, afasta de mim tudo isso que eu estou passando, se for possível, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente falou: Pai, se for possível, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser pesado, mas eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Eu não estou aqui para cumprir o meu, e sim o teu propósito. E Jesus estava ali intenso, orando, enquanto os seus discípulos estavam dormindo. Meu amado, mais uma vez, minha amada, mais uma vez, eu pergunto, o que é que você tem feito com relação à oração, com relação à busca, com relação ao conversar com Deus Pai? Você tem orado? Você tem buscado? Você tem intensificado a sua oração, a sua conversa com Deus Pai?
ou você tem dormido? Quando Deus, eu já falei isso em algumas ministrações, mas quando Deus começa a nos alertar de algumas coisas, é porque está faltando. E eu creio que hoje nós estamos deixando a desejar na oração, na busca. Deus tem tantas promessas na palavra dele, mas tudo é gerado através da oração. Tudo é gerado através da oração. Jesus poderia naquele momento ter falado, vocês vão ficar aqui de vigia, se alguém tentar subir, vocês, sei lá, batem, feram, machuquem a quem quiser subir, que eu vou fugir, ou sei lá, qualquer coisa. Ele podia ter falado tanta coisa. Mas o que ele pediu para os discípulos? Orem. Simplesmente, põe o seu joelho no chão e ore. Interceda por mim. Ore para que vocês mesmo não caiam em tentação. E o que eles fizeram? Dormiram. Imagina Deus colocar no teu coração um motivo de oração e de repente você está dormindo. Então, meus amados, o recado eu acho que para essa noite é: não é hora de dormir, não é hora de vacilar, é hora de colocar o joelho no chão, é hora de buscar. Os dias são difíceis, os dias estão difíceis. E eu acredito que as coisas não tendem a melhorar. Muito pelo contrário, as coisas tendem a piorar. Para que se cumpra a própria palavra de Deus. E se nós não estivermos vigilantes em oração, em intercessão, Deus sabe o que pode acontecer. Então, meus amados, o toque para essa noite é: ore, fique vigilante. O que Deus colocar no teu coração, põe o teu joelho no chão e vá buscar em oração. Vai interceder, vai clamar, vai buscar intimidade com Deus, vai buscar através da oração um relacionamento íntimo com Deus. Que você vai ver, meu amado, Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai virar as costas para nós, não. Busque a Deus, busque intimidade, tenha a mesma intensidade que Jesus teve. Quando Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que as que Ele fez, eu não tomo só para cura, libertação, milagre, não. Até mesmo na busca de Deus. Se Ele conseguiu atingir aquele nível de intensidade de oração, eu creio que eu também posso. E é isso que você temos que buscar. A presença de Deus, o conversar com Deus, a intimidade de Deus. Isso nós vamos atingir através da oração, através da busca. Amém, meus amados? Espero que, de alguma maneira, Deus fale ao coração de cada um, assim como tem falado no meu. E que Ele realize tudo que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Ele gere em você a fome e a sede pela busca da presença de Deus. A fome e a sede pela oração, por conversar com o Pai. É isso que eu peço a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um resto de semana abençoado, de busca,
de presença de Deus. Coloque o seu joelho no chão. Você não vai se arrepender, meu amado. Esteja vigilante, esteja buscando cada vez mais a presença, cada vez mais a intimidade de Deus, o coração de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, meus amados, em nome de Jesus. Beijo, amo vocês. Fiquem na paz de Cristo.